Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissões acompanham a situação dos moradores da Ilha Grande dos Marinheiros. Aprovada isenção de impostos municipais para habitações populares oriundas de regularizações fundiárias. E ainda, Legislativo entrega troféu Câmara 250 anos a 36 homenageados. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Vereadores das comissões de Finanças e de Habitação visitaram a Ilha Grande dos Marinheiros nesta terça-feira. No local, os parlamentares verificaram a situação da comunidade após a enchente que atingiu a região nos últimos meses. Os parlamentares se reuniram com os moradores no Centro Social Marista Aparecida das Águas. A região foi uma das áreas da capital que mais sentiu os impactos da chuva acima da média e da elevação do nível do Lago Guaíba, que chegou a ter 3 metros e 17 centímetros. Diversas famílias tiveram que deixar suas casas e buscar abrigo em locais improvisados pela prefeitura. A Ilha Grande dos Marinheiros é uma das 16 extensões de terra que formam o bairro do Arquipélago. Segundo dados da prefeitura, moram aqui cerca de 2.000 pessoas. Há mais de um mês, os moradores aguardam a liberação dos benefícios sociais aprovados por unanimidade na Câmara Municipal. A medida prevê 6 auxílios, que totalizam quase 20 milhões de reais. O cadastramento dos atingidos está sendo feito por equipes da Defesa Civil, Departamento Municipal de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento Social. Porém, os moradores reclamam da burocracia. Eu moro do lado sul e eles não fizeram a visita ainda. Dizem que começaram hoje a fazer a visita. Só que eu estou aqui, né? Foi tirado o número para recado, para avisar quando chegasse, quando eles fossem nas nossas casas, mas esse número eles não ligam para ninguém. Não avisa, eles chegam de surpresa. Se a pessoa trabalha, como é que vai saber? Como é que vai faltar o serviço para esperar uma coisa que nem vem? Segundo André Machado, secretário municipal de Habitação, as equipes estão se empenhando ao máximo no processo de busca ativa. Também participaram do encontro o coordenador-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues, e o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Em relação à pavimentação da Avenida Nossa Senhora Aparecida, outra demanda trazida pela população, Flores explicou que estão sendo feitos estudos para ver qual material mais adequado, a fim de evitar a impermeabilização do solo. Para a vereadora Mari Pimentel, do Novo, presidente da CEFOR e responsável pela condução da reunião, é importante que sejam feitas emendas ao orçamento de 2024 que contemplem melhorias na ilha. O que foi visto é que existem muitas demandas, que o orçamento é limitado, mas volta-se para um momento que a gente está para aprovar um orçamento e cria-se uma perspectiva de pensar até em como criar uma emenda para contemplar, por exemplo, a pavimentação aqui da Ilha Grande, como incluir também uma escola, porque nós temos crianças fora da escola aqui na comunidade. Então, algumas demandas, não só a questão emergencial, que foi uma situação de solidariedade da nossa cidade com relação a uma situação emergencial, mas pensando aqui no desenvolvimento das ilhas para os próximos anos e para a nova geração. Então, essa é a perspectiva de ser construída uma emenda em conjunto de todos os vereadores, independente da bandeira partidária, para que a gente consiga olhar e priorizar aqui o bairro Arquipélago. E ainda sobre a repercussão da cheia no Guaíba, a Comissão de Direitos Humanos também realizou atividade externa nesta semana. Os parlamentares visitaram a Defesa Civil Municipal para tratar sobre o procedimento de ajuda humanitária empregado no auxílio às famílias atingidas pela enchente na capital. Carla é moradora da Ilha da Pintada, uma das regiões mais afetadas pela enchente ocorrida em setembro na capital. Ela e a família de 5 pessoas precisaram sair de casa, pois a estrutura ficou comprometida. Já são quase 2 meses na estadia solidária, benefício da prefeitura aos atingidos pela cheia. A gente saiu às 13h10 da manhã do dia 14 de setembro com água acima do joelho, que não tinha mais como ficar dentro da casa. Então dá mais de 50 dias, praticamente muito mais, e ainda estamos fora de casa. Tua casa agora que tu morava, qual é a situação que ela tá? Tem muita rachadura? Como é que tá a estrutura dela? Ela tá com 4 rachaduras na parede, entendeu? E deu uma cedida no piso entre os quartos, no caso meu e das gurias, e o corredor, que é onde eu acesso que a mãe tem.
Então, provavelmente a casa delas vai ser condenada e ela vai ter que entrar no programa de moradia, do bônus moradia, ou então das casas que a prefeitura irá construir. Para verificar de perto a situação de Carla e outras famílias, a Comissão de Direitos Humanos do Legislativo esclareceu diversos pontos com a Defesa Civil de Porto Alegre sobre o Programa Municipal de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário. Aprovado no dia 28 de setembro pelo Legislativo, o programa do governo dispõe de 20 milhões de reais para reparar as perdas e os prejuízos decorrentes dos eventos climáticos. Ao todo, são 3 benefícios para quem teve o imóvel invadido pelas águas. Os benefícios são um auxílio único de até R$ 3.000 para a aquisição de utensílios domésticos, a estadia solidária, com até 3 pagamentos mensais, de cerca de R$ 700 cada, para quem não pode voltar para a residência, e um auxílio único de até R$ 3.000 para a aquisição, por parte de comerciantes, de bens relacionados à atividade econômica de estabelecimentos atingidos pelas inundações. Dentro do projeto de auxílio humanitário que foi aprovado de 20 milhões de reais, nós temos parte deste recurso vai ser utilizada para a construção de 98 casas, né, que priorizarão essas pessoas afetadas nessa enchente que foi histórica, né? Conforme o diretor-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, até agora já foram feitas 739 vistorias em várias regiões atingidas pela cheia. O momento é de fazer o cadastro das famílias que se enquadram nos benefícios. Uma primeira fase de busca ativa que nós realizamos dentro daquela área que nós delimitamos como atingidas pelas inundações aí de setembro a outubro. Agora entramos numa nova fase, a cotar de 1º de novembro, onde as pessoas estão se inscrevendo através do CRAS e lá no caso das ilhas, na subprefeitura, e nós vamos então ao encontro dessas pessoas que requereram, com uma vistoria, Defesa Civil e Assistência Social, nós vamos fazer um relatório que vai definir o tipo de benefícios que essas pessoas têm direito. Os vereadores da SEDECOM ouviram a comunidade que participou da reunião e intermediaram o diálogo com a Defesa Civil para esclarecimento de dúvidas. Foi muito importante aqui. Tinham representantes das 3 ilhas hoje. Ilha dos Marinheiros, Ilha das Flores e Ilha da Pintada, aonde puderam sair daqui com informações concretas, com informações claras e como irão proceder, da forma, porque até então é muita informação desencontrada, né? Pessoas, infelizmente, usando também de fake news, né? Que isso aí também dificulta muito, principalmente essas famílias fragilizadas que estão passando hoje. Na Comissão de Saúde, o tema do encontro foi a campanha Novembro Azul. A ideia é alertar a população masculina sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento da doença. Ao trazer dados sobre a alta taxa de incidência de câncer de próstata no Brasil, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, proponente do tema da reunião, falou sobre a importância da conscientização a respeito do diagnóstico precoce. É muito importante a gente falar sobre isso o ano inteiro. Eu trouxe aqui um resumo bem básico sobre o Novembro Azul, que é uma campanha realizada no mundo inteiro, durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer é um fator de saúde pública mundial. De acordo com especialistas, o sistema de informação sobre mortalidade e dos registros de câncer de base populacional, estima-se que o triênio 2023-2025 são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil. O câncer de próstata é um dos mais incidentes, com 71.730 novos casos. E os dados são alarmantes, né? O pessoal da saúde que está aqui, que diga. Os dados são alarmantes, em torno de 38 homens morrem por minuto por causa do câncer de próstata. E eu estava fazendo uma conta rápida hoje de manhã, entre amigos meus e familiares, não dá nas mãos. Acometido. Vê como os homens não se alertam, né? Não se atentam. Não cabe nas minhas mãos entre amigos e familiares.
Em resposta aos questionamentos dos vereadores sobre como o município está tratando a saúde masculina, Júlio Barros afirmou que a secretaria está alinhada com a Política Nacional Integral do Homem. O técnico do setor no Executivo explicou que a iniciativa busca garantir e facilitar o acesso desse público ao Sistema Único de Saúde, uma vez que, segundo estatísticas, são os homens quem menos procuram serviço para exames de rotina e prevenção. Não é só facilitar o acesso, né? A gente tem outros caminhos também, por exemplo, exames clínicos ou exames radiológicos ou exames de mais complexidade. E a gente também tem que pensar, e aí vale a pena, né, com a ajuda desta casa, a gente trabalhar a promoção e prevenção, porque a maioria da população masculina acessa o serviço de saúde pela média e alta complexidade. A maioria dos homens não acessam o posto de saúde. Quando ele acessa a saúde, né, já com um agravo instalado, com alguma morbidade. E a gente tem que quebrar esse modelo, né? A gente tem que trabalhar promoção e prevenção, né? Ele tem que entrar pela rede de atenção primária de saúde, o posto da sua comunidade. Entidades como o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o Instituto Nacional da Próstata, o INPROS, ressaltaram a importância dos exames de rotina para possibilitar o diagnóstico precoce. Mas os sintomas principais, né, é dificuldade de ereção, dificuldade miccional, né, de ter uma perda, né, ou extravasamento de urina. Então, esses são sintomas já avançados de doença. Então, por isso, né, a política de prevenção, a campanha de prevenção e mostrar, né, para o nosso, para que a população, né, acima de 45 anos procure o médico com exames preventivos é tão importante, porque acarreta em um gasto de saúde muito maior do que para o governo, do que se a gente conseguir só com campanha de prevenção prevenir e chegar ao tratamento precoce. O Instituto da Próstata tem, né, uma emenda parlamentar desta casa, do vereador Ayrton Ferronato, onde nós estamos atendendo 1.200 homens da fila de espera. Né? São 100 consultas por ano, para que a gente possa justamente ajudar a secretaria a diminuir. O representante do INPROS ainda convidou a todos para participarem das ações realizadas ao longo do mês, com foco na campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Também temos o Novembro Azul o ano todo, né? Porque a saúde não é de um mês, né? Mas é claro, pela questão temática, né? E para isso o Instituto da Próstata ele tem várias atividades entre palestras, né? Palestras tanto no executivo, né? Na SMAP teremos, né, teremos palestras para a Guarda Municipal, mas também para entidades privadas. E no dia 18 de novembro, né, sem ser esse sábado, o próximo, nós teremos um passeio ciclístico que sai aqui da Rótula das Cuias, né, e percorre Porto Alegre, retornando à Rótula das Cuias, justamente para trazer, né, expor para a população a necessidade do cuidado com relação à próstata. Às 9 horas da manhã, na Rótula das Cuias. E na Comissão de Educação, o assunto foi a Semana da Restinga. Em 2024, um dos maiores eventos de manifestação popular de Porto Alegre chega à sua edição de número 50. A chamada Semana da Restinga movimenta diversos setores do bairro mais populoso da zona sul da capital gaúcha. Esse ano, os festejos ocorrem entre os dias 17 e 26 de novembro. Com o apoio de pequenos e médios empresários do bairro Restinga, a comunidade já garantiu a festa desse ano. Já para 2024, representantes dos setores culturais, artísticos, esportivos e comerciais aguardam um apoio financeiro por parte da Prefeitura para realizar uma comemoração marcante e inesquecível. A festa agora de 49 anos já está estruturada, mas o ano que vem, que é os 50 anos da Semana da Restinga, eles estão buscando um recurso que precisa de um recurso maior, em torno de R$300 mil. Nós temos que botar no orçamento da cidade
Para quê? Para que essa festa saia maravilhosa, e eles estão fazendo a parte certa, buscando o legislativo e depois vão buscar o executivo para poder fazer esse evento maravilhoso. A Semana da Restinga foi tema da última reunião da SESI. A pauta foi proposta pelo vereador Gilson Padeiro, vice-presidente da comissão. Ao final do encontro, o Legislativo prometeu articular uma parceria entre a Prefeitura e a organização do evento. A semana no Legislativo teve início com a reunião conjunta das comissões parlamentares de inquérito que investigam supostas irregularidades em compras pela SMED. Na segunda-feira, as CPIs ouviram o procurador municipal Roberto José Costa Mota Júnior. O relator da CPIs, vereador Mauro Pinheiro, do PL, questionou o procurador, que atua na assessoria especial, se o servidor tinha autonomia para exercer suas funções ou se sofria intervenções políticas. Roberto Mota Júnior negou qualquer tipo de pressão. Ele explicou que a PGM elabora pareceres referenciais normativos para os processos de compras. Porém, afirmou que o modelo de adesão a atas de registro de preços, sistema utilizado no caso das compras investigadas, não passa pela Procuradoria. Os processos, em sua grande maioria, eles passam pela Procuradoria. Eles passam em sua grande maioria. Atualmente, claro, numa modernização, a Procuradoria como um todo termina fazendo pareceres referenciais, que são pareceres, digamos, normativos, que servem para o município inteiro. Então, algumas contratações especificamente, como, digamos, adesão à ata, essa especificamente ela não passa pela Procuradoria. Por quê? Porque tem todo um passo a passo a ser cumprido. Se o servidor ele cumpre aquele passo a passo, ele consegue contratar sem a necessidade de um parecer final da Procuradoria. Em resposta a outros questionamentos, o procurador respondeu que não há conflitos de interesses políticos ou relações com secretários. A vereadora Mari Pimentel, do Novo, que presidiu a reunião, classificou como rasas as informações nos referenciais de compras. O procurador respondeu que foram seguidas normas técnicas e legais, obedecendo inclusive ao Tribunal de Contas. Que parecer a senhora vereadora está falando? O seu parecer referencial, se quiser a gente pode botar na tela. Ele é raso em que momento? O início e a conclusão, eles são rasos, eles não são enfáticos ao manter os processos. Senhora vereadora, ali tem todas as melhores práticas do Brasil no único parecer. Como é que ele é raso, frágil, etc.? Você quer, procuradora, eu reforço que na conclusão... As jurisprudências do TCU estão todas lá. No desenvolvimento, não na conclusão. Não tem condições de ter uma conclusão do tamanho do parecer, senhora vereadora. Ele é um resumo para você buscar no corpo do texto, no desenvolvimento do parecer. A próxima reunião conjunta das CPIs deve acontecer na segunda-feira, dia 13 de novembro. Nós tínhamos a servidora Lia Wilges, que trabalhava na Secretaria de Educação, que agora está lotado no gabinete do prefeito, que era uma das pessoas que faziam então as indicações de compra, e essa servidora não está hoje aqui, não veio testemunhar, uma vez que ela está em viagem. Nós esperamos que na próxima sessão ela esteja presente, tirando aí, diminuindo as dúvidas de todos nós, vereadores, e da população de Porto Alegre. Nesta segunda-feira, ainda foi aprovado o pedido de informações para o Executivo sobre reunião realizada em 2021 entre prefeito, vereadores e empresários. Os parlamentares, porém, rejeitaram quebras de sigilos bancários. Os pedidos foram apresentados pela vereadora Mari Pimentel. Os vereadores aprovaram um projeto do Executivo que concede isenção de impostos municipais para habitações populares, oriundas de regularizações fundiárias. Conforme o projeto de lei complementar, a isenção do IPTU, ITBI e da taxa de coleta de lixo será concedida para moradores de unidades habitacionais com renda familiar de até 6 salários mínimos pelo prazo de 15 anos. A proposta ainda concede remissão de créditos tributários para mais de 150 imóveis de Porto Alegre. Um projeto aprovado por unanimidade. A cidade precisa olhar para aqueles que mais precisam. Nós temos que incentivar as construções populares e esse projeto coloca numa justiça social, digamos assim, a cobrança do IPTU. Via de regra, o governo manda pedidos de isenção para os grandes, os gigantes, que tem que pagar imposto, tem que pagar o tributo. Ora, nós queremos a isenção dos pequenos, dos atingidos pelas tragédias climáticas, e esse projeto que o governo mandou beneficia setores populares. Então, esse merecia aprovação. Se mandar esse projeto sempre assim,
teria aprovação com os nossos votos. Ainda na sessão de segunda-feira, os vereadores também aprovaram outro projeto de lei do Executivo que cria 45 cargos de profissional de educação física e extingue 4 cargos de recreacionista e 150 cargos de operários, todos de provimento efetivo. Porto Alegre passará a contar com um observatório da pessoa idosa. É o que estabelece o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Encaminhada pelo vereador Alvoni Medina, do Republicanos, a proposta determina a criação de um banco de dados para análise e elaboração das políticas públicas voltadas à população idosa. O objetivo é cruzar informações dos diferentes cadastros já existentes no município para depois indicar as melhores ações a serem tomadas pelo Executivo Municipal. Nós temos hoje na cidade de Porto Alegre em torno de 300 mil idosos acima de 60 anos. Dessa forma, teremos um mapeamento real de quantas pessoas são, onde vivem, quais as necessidades específicas, onde vivem, que possuem, quais os benefícios sociais que podem ser úteis, quais as principais barreiras que impedem sua inclusão social e, a partir daí, elaborar as políticas municipais competentes. Portanto, peço a aprovação dos colegas vereadores a esse importante projeto de lei. Em Porto Alegre, o banco de dados do Observatório da Pessoa Idosa será composto pelas áreas de educação, saúde, transporte, trabalho e assistência social. A meta é realizar um mapeamento completo das pessoas acima dos 60 anos de idade. A Câmara também aprovou o projeto que institui na cidade um memorial às vítimas da Covid-19. De autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, a localização do memorial será definida pela Prefeitura e os familiares por meio de uma audiência pública. Pela proposta, a construção do memorial será financiada por doações de pessoas físicas e jurídicas. Conforme o autor do projeto de lei, a sociedade tem o direito de lembrar e homenagear entes queridos e amigos que perderam suas vidas repentinamente. Foi uma forma, vamos dizer assim, simbólica de poder não só nos somarmos a esse sentimento da população, né? E que esse sentimento vem de uma certa forma, alguns com indignação porque não veio a vacina em tempo, outros porque perderam de fato seus familiares, e que na ideia que apresentado o projeto de lei, inclusive sugerido por 2 entidades importantes na cidade, que já estão discutindo esse tema, de podermos termos na cidade esse memorial. O vereador Adelicel tomou posse como titular no Legislativo da capital. O parlamentar assumiu de forma definitiva uma das cadeiras destinadas ao Partido dos Trabalhadores. O vereador Adelicel assumiu o lugar de Marcelo Esgarbosa, parlamentar que perdeu o mandato por infidelidade partidária, conforme decisão do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Defensor das causas humanitárias, o petista reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas para a habitação. Quero agradecer, portanto, ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, a sua militância, a minha continuidade nessa casa, para fazer com que haja uma cidade para as pessoas, que inclua, que não exclua, que pense no urbanismo, na mobilidade, que pense na geração de trabalho e renda. Como vereador titular, Adelicel vai integrar a CUTAB, a Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação. A Associação dos Trabalhadores do Setor de Alimentos e Bebidas em eventos, hotéis, bares e restaurantes ocupou o espaço da Tribuna Popular nesta semana. A Degaban destacou o direito dos motoboys. Motoboy não é garçom. Essa frase resume as reivindicações dos profissionais que atuam na entrega de bebidas e alimentos. Hoje nós temos uma dificuldade com alguns clientes que acham que o motoboy ele tem a obrigação de subir em apartamento. E a gente trouxe essa pauta pelas agressões que nós temos tendo no meio público, a conscientização dos moradores de Porto Alegre em nos solidarizar com a gente, porque não tem o porquê o cliente não descer. Na sessão da última segunda-feira, Emerson Chaves representou a Associação dos Trabalhadores do Setor de Alimentos e Bebidas em eventos, hotéis, bares e restaurantes. Falando em nome da Degaban,
o motoboy ocupou o período da tribuna popular. Em pauta, a proposta de uma nova legislação municipal. E o nosso projeto que está em pauta veda, como você já falou, Emerson, veda a exigência pelo cliente de que profissionais responsáveis por entregas a domicílio adentrem os espaços de uso restrito de condomínios residenciais. É a consciência de todos nós, né, em facilitar o meu trabalho, né, e também o cliente receber mais rápido, com certeza, né. Só vai descer, pegar o pedido e nós vamos ter a liberdade de ir para o próximo cliente entregar mais rápido e a dinâmica vai ser muito mais rápida dentro de Porto Alegre. Conscientização, gente. A gente só pede respeito. A Degaban, porém, deixou claro que pessoas com dificuldades de locomoção têm atendimento especial no momento da entrega. E durante a sessão de segunda-feira, o Legislativo realizou a entrega do Troféu Câmara 250 anos. 36 homenageados receberam a distinção por indicação dos vereadores. Casa cheia para homenagear pessoas que fazem parte da história de Porto Alegre. Entre personalidades, entidades e instituições, um time seleto que representa diversos segmentos da população da capital. Ao todo, foram 36 homenageados: políticos, servidores, empresários, pessoas da sociedade civil que já contribuíram e seguem contribuindo diariamente com a capital dos gaúchos. Uma forma da Câmara Municipal de Porto Alegre dizer muito obrigado para homens e mulheres que ajudam a construir o futuro da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, é uma honraria, porque é a cidadania de Porto Alegre representada pelo seu legislativo, pela Câmara de Vereadores, né? E uma iniciativa do companheiro Olibone, mas que foi aprovada por unanimidade, como as demais indicações, né? Eu me sinto muito honrado entre todos os homenageados e homenageadas. Eu me orgulho de estar no meio dessas pessoas. Acho que o meu homenageante, que é o Pablo, que é um garoto que está exercendo o mandato pela primeira vez, se valeu muito das informações que o pai dele lhe transferiu a respeito do nosso trabalho comum, que chegaram até esse momento. Então, ao Pablo, eu quero estabelecer o meu reconhecimento público. Muito especial mesmo eu estar aqui, encontrar os colegas, tudo aí. E esse troféu representa bastante, até porque fala muito da minha vida toda como motorista de ônibus, né? Em que, para mim, foi 24 anos dirigindo um ônibus dentro de Porto Alegre e cuidando assim dos passageiros. A gente serve a comunidade, a nossa associação trabalha com mulheres. Na pandemia a gente abriu uma casa, uma república para acolher mulheres vítimas de violência, mulheres que querem uma nova história. Mas a gente não acha que a gente é os invisíveis, né? E daí de repente a gente sai da invisibilidade e reconhece. Eu acho que isso é uma maneira de ouvir um pouquinho de sim, está valendo a pena. As lembranças são muitas, né? Então me lembro desde o início que nós começamos aqui, desde o edital da construção do prédio da Câmara, como dos projetos que também foram contratados, não foram feitos pela Prefeitura. E organizamos desde a pedra fundamental também, né? O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!